Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, se você está curtindo os conteúdos que a gente está postando, curta, comenta, compartilha, dá aí aquela moral pra gente e curta esse triplo C. O convidado de hoje nem é especial. Ele é mundialmente conhecido, nacionalmente recomendadíssimo. Ele é jurista, magistrado, escritor com inúmeros livros publicados, vendeu bem mais de 1 milhão de cópias, então é mais do que best-seller, é um super-seller. Ele é um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ele já foi delegado da polícia. Já dá para entender que o cara é fera, né? Nós estamos falando com muito orgulho aqui no Conversão com o Dr. William Douglas. Bem-vindo! Prazer estar aqui. Eu fiquei até constrangida. Não tem que ficar constrangido. Grande nenhuma, prazer somos mesmo. Irmãos. E adorei o nome, né? Uma conversa grande, uma super conversa. Isso aí. E para não perder o hábito, conta um pouquinho para a gente da sua conversão. Bem, quando a gente não está falando de uma grande conversa, quando está falando de conversão, é o seguinte, eu já nasci em lar evangélico. E normalmente as pessoas que estão nessa situação não têm uma experiência muito marcante, porque você já cresce na escola dominical, já cresce frequentando a igreja. Verdade. E então o que eu sei é que eu me lembro que teve uma vez que a gente estava dentro de casa assistindo o culto na TV. Era um daqueles evangelistas norte-americanos. James White, um negócio desse. Benny Por aí. Rex Hamba. Isso, exato, Esse bem também. lembrado. Era um desses e eu me lembro que me pediram para pegar alguma coisa no quarto dos meus pais. Eu fui, eu estava no quarto quando eu ouvi o pastor, né, falar para fazer uma oração de entrega. Tu acredita que eu no quarto dos meus pais, sozinho, todo mundo lá, eu fiz oração. Quando eu terminei a oração, é como se tivesse saído assim um peso do meu peito. Eu senti assim alguma coisa, é como se desaparecesse. E ficou leve. Eu depois passei muito tempo de questionamento já na adolescência, se eu tinha sido educado, porque o pessoal fala, você é crente porque nasceu num lar crente, que você foi educado, você foi treinado e tal. E eu sempre questionei muito, queria que Deus falasse comigo, ele não falava, ou seja, ele não falou na hora que eu queria, nem do jeito que eu queria, mas... Às vezes o silêncio de Deus incomoda, né? Ele usa muito o silêncio para ensinar a gente. Né? Até porque se não tem o silêncio de Deus, a gente fica muito mimado. Quer dizer que o silêncio de Deus é didático e pedagógico. Com certeza, com certeza. Me conta, como é que é ser um evangélico com esse trânsito multirreligioso? Olha, é muito bom, porque a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a compreender, a entender os outros. Acho que até para você evangelizar, é importante você saber como que a pessoa pensa, qual a lógica que ela segue. Agora, independente, porque o evangelizar já é um aspecto mais religioso, né, do cristianismo. Tem o lado também, eu sou um cidadão brasileiro. Né, uma das minhas cidadanias, a outra é a do Reino dos Céus. Né? Oh, glória a Deus! A primeira dada por nascimento nesse país, a segunda dada por nascimento de novo, né, na conversão. Na conversão. Eu sou professor de direito, sou um magistrado. Essas funções a gente tem que aprender a conviver com todo mundo. Essas funções todas facilitam esse trânsito. Facilitam esse trânsito. Você me falou quando esteve aqui na Getsemane da importância da igreja conhecer a lei. Você acha que a forma fria da lei é simples de cumprir ou não? E a igreja tem andado de acordo com a legislação, com as leis que foram feitas? Ou ela desconhece muito? Não, olha só, nunca é simples. Não, né? Não, a lei sempre, ela está ali, na hora que a vida acontece, você vai tentar encaixar, vai tentar entender, sempre surge alguma coisa, sempre surge a interpretação diferente. Então, é uma operação que tem que ser feita com cuidado. Acho que as igrejas estão melhorando, mas ainda falta muito conhecimento, inclusive alguns assuntos que nós somos questionados.
Por exemplo, a questão do Estado laico, que tem gente querendo dizer que Estado laico é Estado ateu, que não pode falar de religião. Não é isso, né? E não é isso. O Estado laico é todas as religiões têm que ser respeitadas. As igrejas precisam... Tem muita lei favorável à igreja que as pessoas não conhecem, inclusive a questão de pagamento de tributo, por exemplo. Tem igreja que está pagando tributo sem ter que pagar tributo. E é uma má gestão do dinheiro, né, que entra dentro da igreja. É um dinheiro dado para Deus e tem que ser muito bem usado. Então, é preciso melhorar, sim. A gente já tem alguns livros, poucos sobre direito religioso, mas vale a pena os pastores se atentarem para isso. Melhor. Sim, faz diferença. Nesse momento que a gente está vivendo, nós percebemos uma grande união, pelo menos por um único propósito, entre cristãos evangélicos e católicos. As mesmas leis são para as duas religiões? Sim. Essa questão de tributos, isenção? Não só para os evangélicos católicos, mas para os espíritas, todos. Espírita, umbanda, judeu, muçulmano, é para todo mundo. Justamente porque o Estado é laico. não pode ter uma lei privilegiando ou prejudicando um grupo, né? Então, por exemplo, o pessoal chega e fala assim, Estado laico não pode ter culto em repartição pública. Não, pode, claro que pode. Se autorizado na repartição Você pública. vai lá, pede e pode ser. O que é errado é se alguma religião quiser fazer e não for autorizado. Aí é errado, porque aí ela está sendo perseguida, está sendo prejudicada. Então isso tem que... Mas isso, volto a dizer, é um trabalho das pessoas irem aprendendo aos poucos. Mas já está mudando, já está melhorando, né? Uma coisa que é legal, tá até aqui seu best-seller, aqui já nessa época tinha mais de 200 mil. Eu tenho certeza que já ultrapassou essa marca há muito tempo. Como que é passar em provas e concursos? Como teve essa ideia? Porque na sua biografia você passou em muitos concursos e tudo em primeiro lugar. Super bom. Como que foi que surgiu esse estalo de dar essas dicas, colocar no papel? O que nem todo mundo sabe é que antes de eu passar em primeiro lugar em vários concursos, eu fui reprovado em vários concursos. Sério? Isso, pois é. E é importante... A metodologia surgiu depois. Isso. Vamos lá. A metodologia foi surgindo concomitantemente com o estudo, com as derrotas, e aí você vai a cada derrota, eu tentava falar o seguinte, vem cá, o que eu tenho que aprender com essa derrota? O que essa reprovação me ensinou? E, de fato, cada reprovação foi sendo por um motivo diferente. E eu ficava pensando, bem, um dia eu vou esgotar todos os motivos e eu passo. Eu passo. E foi assim? Foi assim. Agora, quando eu não tinha passado, eu pedi ajuda a quem já tinha passado, e o pessoal falava, se vira, vai estudar, dá teu jeito. E quando eu passei, eu fui primeiro colocado, aí tu aparece na lista lá no topo, você aparece... Dá aquela credibilidade e visibilidade. Aparece no jornal e tal. E aí começaram a me perguntar, e por causa da Bíblia, não porque eu seja bonzinho, mas a Bíblia fala para eu ajudar quem está precisando. Opa. Então foi consequência direta da aplicação de um princípio bíblico, que eu chamo de lei bíblica do sucesso. Eu comecei a ensinar todo mundo, mas era tanta gente me procurando, já que ninguém fazia isso, que eu não estava conseguindo trabalhar, e a solução foi o livro. Foi o livro. E aí o livro me fez ficar muito conhecido, me fez ganhar dinheiro, me fez ficar mais famoso e tal. Uhum. E teve desdobramentos desse livro, né? Teve vários desdobramentos. Então, passar em concurso é muito bom, é uma das opções de carreira, não é a única. Uhum. O sujeito pode ser empregado na iniciativa privada, pode querer ser patrão, pode empreender. Tem 1000 opções. E uma delas é o concurso público, que te dá uma estabilidade maior do que a iniciativa privada, que te dá normalmente uma remuneração melhor, né? Do que a iniciativa privada, na com média, certeza. Pelo menos. Então, é muito bom. Então, para mim, foi muito bom. Me mandaram te perguntar. Uma professora do colégio me pediu assim, faz a pergunta para ele. Já tenho mais de 40 anos, no meu caso, mais de 55, né? Mas, nós, a gente já sabe. Mas, mais de 40 anos, no Brasil, é possível ainda fazer concurso público? Com certeza. Tem concursos que aceitam? Não, tem vários. Não é 40 não, 50, tem muito concurso. Tem muito concurso que o limite é 60, 65, então...
Quer dizer, ela tem que procurar melhor os que encaixam na faixa etária dela e correr atrás. Agora, é interessante porque a pessoa com 40 anos, com 40, 50, ela já é mais focada, ela já sabe o que ela quer, ela já aprendeu a administrar uma série de problemas. Se ela tem filho, o filho já está um pouco maior, então já é mais fácil de administrar, porque você com recém-nascido não tem negociação, não tem... Tem necessidades urgentes para serem atendidas. Já um adolescente já é diferente, né? Da adolescência para frente. Então, pode falar com ela, que com certeza tem muito tempo pela frente. Fala para ela, para isso, está valendo para você que está aí participando com a gente, procurar na internet meu nome, William Douglas, e como passar em concurso, vai ter várias palestras gratuitas. Então vai ter muita dica ali. Isso é uma excelente dica, tem né? O livro, tem o livro. Né? Quem quiser o livro é livrariaconcursar.com.br. Boa. Né? livrariaconcursar.com.br. Mas tem um outro mais fino, né? Que é o resumo. Que eu li o resumo, acredito, mas eu tinha que ter lido esse daí, né? Não, mas o resumo também dá muda as bases, muita né? coisa. Porque ninguém ensina as pessoas a estudar. Como você tem ampla formação e exerce vários papéis, me conta aqui. Quando em 2019 foi indicado pastor Silas, vários pastores queriam você lá, o senhor lá no STF. Foi uma Como lista. Que foi isso? Foi uma lista com mais de 30 pastores. Muito legal. A gente também queria. Pastor Jorge. A gente também queria. Não, eu não vou nem citar, porque senão eu teria que citar os 30. Mas foi legal? Como é que foi esse momento? É muito gratificante. É o seu sonho de consumo ou não? Não. Deixa eu primeiro te dizer como é que foi. Eu nunca tinha pensado, mesmo quando o presidente falou do terrivelmente evangélico, eu não achei que podia ser eu. Ah, não? Não. Que legal, vai ser evangélico, mas não tinha pensado nisso. A gente pensou imediatamente. Aí eu fui procurado por esse grupo de pastores, que eles se reuniram e disseram por que escolheram meu nome. É muito legal, porque mostra, né, que você está fazendo um bom trabalho. Eu tive também muito professor, escritor, tanto de direita quanto de esquerda, porque além do trânsito multireligioso, eu também tenho esse trânsito com direita e com esquerda, que eu também acho que o cristão, o professor e a autoridade pública, como é o caso que eu sou, tem que ter, você tem que ser capaz de conversar com todo mundo, né? Democracia é isso, tem que ter diversidade. Diálogo, né? Eu posso não concordar com a pessoa, mas eu tenho que aprender pelo menos a dialogar para a gente ver se tem algum ponto em comum e achar. Agora, teve algumas coisas muito legais, que em São Paulo tem uma associação de advogados que defende as pessoas de religião de matriz africana. Opa! E eles fizeram também uma recomendação dizendo o seguinte, olha só, o William é uma pessoa que conta com a nossa confiança. Olha que bacana, então, isso é bom, hein? Não, isso muito é legal, bom. de mesmo a pessoa não compartilhando a mesma fé, a mesma teologia, olha e fala, não, esse cara aí eu confio. Tem um aval. Então, para vaidade pessoal né, e para gratificação foi muito legal. É um processo político. Foi escolhido o André Mendonça, que é pastor, que é um cara fantástico, foi uma boa escolha. Aguardando para Sabatinho, né? Foi uma luta, inclusive uma luta que uniu o povo evangélico. Amém. Né? Foi feito um trabalho muito, muito bom. E é Deus que constitui as autoridades. Opa, nem vou render essa frase, porque o momento é polêmico. Não, ou ele constitui, na pior das hipóteses, ele autoriza, ele deixa por alguma razão. Ele deixa o povo escolher mal, né? Mas tá bom. Então, eu levei muito bem a escolha do André Mendonça. A escolha, primeiro, que é uma pessoa que eu admiro, e segundo, porque se Deus quisesse que eu estivesse lá, eu estaria lá. Então, não estava no plano dele. Eu tenho que trabalhar em outro lugar. Ótimo. Tá bom. A gente queria, mas mas não vai fazer faltar oportunidade. Me conta. Você falou que que o pessoal de matriz africana... Agora, deixa eu só te falar uma coisa que é interessante. Agora, teve um lado ruim. Qual que foi o lado ruim? Gente, a partir do momento que o meu nome começou a circular,
tudo que eu falava era visto. Não, e era o seguinte: ele está falando isso para fazer campanha. Ai, meu Deus. Então, coisa que eu já falava há anos. Não, só falou isso porque está em campanha. Porque está em campanha. Então, tem uma partezinha chata também. Tá. Quando a gente fala assim, você trabalha muito na área de inclusão social, questão racial, eu sempre falava que, assim, a raça humana, ou antigamente falava que a questão de preto é cor, negro é raça. Mas a raça não é humana? Mas faz diferença a questão da cor. A gente é uma raça só, o sangue de todo mundo é vermelho. A gente é uma raça só. Disso não há a menor dúvida. Mas, se nós formos olhar na sociedade, os seres humanos com a pele branca e os seres humanos com a pele preta. E aí, hoje, pela lei, é o seguinte: o que é? Você tem o branco e você tem o preto. E tem a mistura do branco com o preto, que são vários tons. Vários tons. Milhares e milhares de tons diferentes, que são os pardos. Ok. Então, quando a lei fala de negro, ela está juntando o preto e o pardo. Então, se fala assim, né? Existe, é bom vocês saberem, a cota para negro no concurso público. Certo. Então, lá 20%... Pardo nem pensar. Não, aí é que tá. É isso que é importante. O pardo está dentro do negro. Olha... Mas se a aparência, o fenótipo não corresponder, não, né? Olha só, isso é uma confusão grande que tem, porque... Justamente porque a gente tem muita miscigenação. Certo. Mas você tendo um concurso, que você vai lá e se inscreve no concurso para pardo. Você é parda. Eu sou parda, tudo bem. Então, beleza. Agora, vai haver um controle para tentar tirar quem não é pardo. Tá? Então, o que conta é o fenótipo. Mas quando a gente fala de fenótipo, tem várias coisas. Tem o cabelo, tem o nariz, tem os lábios. E se a pessoa se modificou cirurgicamente, então aí se deu mal total. Não, mas olha só, é algo que ainda está em maturação, mas quem se olha e fala eu sou pardo, vai lá e se que a gente ouve muito na mídia que foi recusado porque falou que era negro ou pardo e não tem nada disso. A maior parte dos casos é louro de olho azul, louro de olho verde, aí é fraude mesmo, não tem dúvida nenhuma. Eu, como sou juiz federal, passo muitos casos desse. Tem casos, você olha assim, não tem nem o que discutir, né? Não tem nem o que discutir, é uma vergonha a pessoa. Agora, o que eu estava falando... Que é a cota, né? Se você olhar, por conta de toda a nossa história, né, da formação do mundo e principalmente do país, você vê que os negros, aí eu vou botar o preto e o pardo junto, eles são 56% da população, mas são 75% dos mais pobres. Puxa vida. Então, e aí se você for olhar o número de gerentes, o número de juízes, você não tem 2% de juízes pretos. E então, no país você tem cerca de 8 a 10% de pretos. Então, e isso nas gerências, nos CEOs, em tudo. Então, essa discussão se tem ou não tem racismo no Brasil é uma discussão que não deveria haver, porque é uma questão, é só a pessoa entrar em qualquer lugar de pessoas mais ricas, vai no colégio de rico, no restaurante de rico, você vai ver que não está bem representado a nossa estratificação racial. Porque eu, por exemplo, achava que era mais fácil fazer inclusão social. Mas não, né? A racial também é importante. Olha só, se a gente conseguir fazer a inclusão social bem feita, já resolve. Atingiria esse 75%. Vai atingir 75%. Agora, o que o movimento negro diz, e eu acho que é verdade, é o seguinte: as oportunidades. O sujeito nasce na favela. Então a inclusão social vai pegar os dois. Mas o branco da favela, ele consegue um emprego mais fácil. Então, na verdade, o preto ele vai ter o problema de ser pobre e o problema de ser preto. São dois problemas somados.
Então, é um trabalho difícil, é uma questão a ser resolvida. A gente tem que cuidar do branco pobre também, porque ele também precisa de programas de políticas públicas. A gente não pode fazer uma guerra de raça, uma guerra de tribos. Não levaria a nada. A gente também não resolve isso com ódio, com ressentimento, com criar mais racismo. Mas sabe o que eu fiquei impressionada? Eu até coloquei aqui para a gente conversar. 5 estados dos Estados Unidos da América estavam votando a abolição da escravatura total. Eu não acompanhei isso, mas porque lá é aquela assim, questão do trabalho do condenado. Isso. Olha só, é interessante, mas para mim não é escravidão. Acho que o pessoal forçou um pouco a barra. É trabalho forçado, mas escravidão é como era. O cara tá ali andando pela floresta, vai lá, pega o cara não fez nada e ele vai ter que ser escravo. No caso do condenado, coisa que no Brasil é proibida. Não é uma discussão nacional. Não é. Mas eu acho o seguinte, o sujeito dá despesa, não dá? Dá. Então, eu não vejo. Vai ter gente que vai querer me cancelar, vai ficar. Cancela não. Todo mundo acha que trabalhar para diminuir a pena é válido. Tem o trabalho para diminuir a pena, né, que é a remissão, mas eu acho que também o trabalho para aprender um ofício, que às vezes o sujeito não tem. Podia ser. E o trabalho para ele pagar as contas dele. Isso é inclusão. Olha só, prepara a pessoa para sair de lá. A gente que está aqui fora tem que trabalhar. Muito. Tá bom. Uma curiosidade. Na sua biografia, fala que quando foi empossado lá como desembargador, que é um cargo mega importante no Brasil, quem fez a saudação foi o Ives Gandra. Isso é tão importante que foi parar na sua biografia? Com certeza. Por quê? Porque ele é o maior jurista do país mesmo? É o maior jurista do país, sem dúvida nenhuma, respeitado por todo mundo. E foi interessante que foi a primeira... Eu quebrei uma tradição do tribunal, que normalmente quem fala é um desembargador mais antigo, né? Então, quem está tomando posse escolhe um desembargador para falar. Só que eu tinha pelo menos uma meia dúzia de amigos no tribunal que eu gostaria de chamar. Aí eu fiquei com a escolha de Sofia, eu falei, quer saber? Vou por outro lado. Vou chamar todo mundo vai ficar feliz. Então, para mim, foi assim, em termos de carreira, foi muito relevante eu ter Tanto é que está lá na sua biografia, né? Muito legal. Sim. Me conta, mais de 50 livros publicados, alguns best-seller vendidos não só no Brasil, mas em outros países. E eu li que tem até na Nigéria, que está traduzindo e tudo. Estamos na África. Desses livros todos, qual que é o seu xodó, se a gente pode usar essa palavra? Qual que fala assim, poxa, esse aqui que é a minha referência, esse que mudou minha história? Tá, olha só. Como é uma quantidade muito grande de livro e com assuntos diferentes, então tem jurídico, tem educação, tem concurso, tem vida poesia. Cristã até, né? Vida cristã. Tem uma linha que na prática eu que criei, que é o livro cristão para não cristãos. Livro cristão para não cristãos. Então é um livro que transmite... Fala isso, que como editor eu vou gostar. Transmite a sabedoria da Bíblia, mas sem entrar no assunto religião. Okay. Então você tem, por exemplo, um ateu, um agnóstico, que ele tem curiosidade de ler a Bíblia ou de conhecer melhor a Bíblia, até porque é o livro mais vendido do mundo, é um livro milenário, né? E tal, mas ele não gosta daquele papo de crente, de crentez, né? Evangeliquez. Mas ele tem interesse. Então, por exemplo, esse livro que está ali, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, ele é um livro que fala sobre a Bíblia, mas ele é feito para um leitor que é ateu. Que quer transformar a carreira e os negócios. Isso. Então, eu não fundamento, eu mostro as leis bíblicas e mostro que elas funcionam, mas sem usar o argumento da fé. Certo. Porque se eu estou falando com um crente, aqui entre nós, tudo bem. Olha, está na Bíblia, tem que obedecer. Não tem, vamos questionar. Princípio de fé e prática. Acabou. Só que não funciona assim com um cara que não é religioso. Ele tem que obedecer por quê? Né? Então, é um livro que é um dos meus livros favoritos, porque foi vendeu que muito também, campeoníssimo, né? Pois é, eu fiquei em primeiro lugar na lista de mais vendido, nos 10 mais de 2014. Foi. É o que virou best-seller. Eu via naquela lista da Veja, de todas as revistas importantes. Virou best-seller nos Estados Unidos também, então eu tenho muito carinho. O Como Passar, né? O livro que porque ajuda muita gente também, ajuda muita gente. Eu tenho esse livro aqui, que é um dos meus prediletos. Eu gosto desse que também. É a Última Carta do Tenente.
Que já é curto, né? outro assunto, Que outro aspecto, né? exatamente, e que é sobre sentido da vida, né? Então é mais filosófico. E agora eu tenho uma Bíblia comentada, né? Uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia Fé e Trabalho, lançada pela SBB, Opa, pela não chegou Sociedade ainda Bíblica pra do gente, Brasil. né? Ela está esgotada, graças a Deus. Olha só. Graças a Deus vendeu bem, Vendeu muito bem. rápido. E ela é toda focada em carreira. Então é uma Bíblia específica para um profissional. Super bom. Me conta. E vejam, esses livros eles agradam o não crente e agrada agrada o crente cristão também, porque também. ele já é Bíblia. Não, mas veja, várias faculdades de administração usam José do Egito como referência, né? Então pode usar o exemplo bíblico bem sucedido para trazer para o cotidiano, né? De quem não é evangélico. Mas nós estávamos falando sobre coisas sociais. Me fala assim, Missão Vida, do que se trata? Missão Vida é um trabalho extraordinário. Começou com o reverendo Wildo, né? Ele trabalha com a recuperação de moradores de rua. E ele consegue, né, tem tecnologia, né, tem de pegar um cara na rua e recuperar. Existem cerca de 900 vagas no Brasil todo, praticamente uns 400 vagas lá numa fazenda. 900 mil? Não, 900 mesmo. 900 vagas em... numa fazenda. Isso, em Cocalzinho. Para ensinar a profissão? O sujeito que topa ir para lá é interessante porque você vê o cara aí bem morador de rua, não te olha nos olhos e tal, e aí ele vai mudando. Eu fui lá, eu sou embaixador da Missão Vida. Sim. Então, tudo que eu comi ali de pão, tudo produzido na fazenda. Então a gente consegue tirar o cara da rua e devolver ele para a vida social. E é um trabalho bem bonito. E essas 900 vagas é rotativo, né? Então, à medida que o sujeito vai se recuperando, né, ele abre vaga para outro. Então, é um trabalho bem bacana. Trabalho na Educafo, né, que é um dos braços do movimento negro. Por que escolheu essa área? 2 motivos. Primeiro, que eu fui convidado, quando eu não lancei Como Passar, o Frei Davi, que é o líder, me mandou 2 emissários falando se eu daria uma palestra sobre isso no pré-vestibular para negros e carentes. Puxa. E eu fui, me apaixonei pelo trabalho, então já estava apaixonado mesmo, que é um trabalho muito bonito, que realmente fez e faz muita diferença na vida das pessoas. Mas também eu gostei porque basta eu me olhar para ver que não é um problema que me afeta diretamente. E não vejo nenhum problema em quem tem um filho autista trabalhar para resolver o problema dos autistas, quem tem ela e tal. É o normal. É o normal, mas também há exceções, né? Não, é porque, para ficar bem claro, por que eu estou no movimento negro? Por causa de Jesus Cristo. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou de esquerda, até porque a questão racial ela é meio capturada pela esquerda, mas é um problema de todo mundo. Certo. É porque Jesus Cristo manda eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, eu tentar salvar do matadouro aqueles que estão sendo levados para lá, está lá em Provérbios 24, em Provérbios 31. Ele não quer que ninguém se perca, né? Pois Nenhum. Exatamente. Então, tipo assim, não, isso aqui é porque eu estou obedecendo o chefe. Boa. Eu tenho o título de negro honorário. Opa, peraí, essa aparência aí. Pois é, eu tenho. Isso é uma honraria. É uma honraria muito grande. Muito com grande, certeza. muito grande. São 3 pessoas que tem. É o ministro Fux, né, que sempre se preocupou muito com essa questão. Eu e mais um procurador do estado do Rio de Janeiro, né, Augusto Werneck, que ele é bisneto de um escravagista. E aí ele adotou a causa. Aderiu à causa. E pelo seu trabalho também ganhou esse título. De negro honorário. Que é muito legal. É, né? muito legal. Ainda mais tão branco assim. Pra gente encerrar, você tem família e viaja muito. Como é que fica essa relação? Como que eu faço? Um final de semana para família e um final de semana para viagem. Dá uma equilibrada. Só que, por exemplo, eu fui agora falar no Mato Grosso.
fui falar para a escola do Ministério Público. E eles me pagaram para falar. E aí, com esse dinheiro que eles me pagaram para falar, eu levei a família para passear em Bonito. Então, uniu o útil ao agradável. Então, por exemplo, no seu final de semana de família, o cara me chama para uma palestra, eu falo assim, eu até posso ir, mas você vai ter que me dar 4 passagens e 2 quartos. Certo. Então, aí, se quer mesmo, isso. Leva, né? E o mais importante, então acaba que paga o turismo também, mas o mais importante é o tempo de qualidade. Concordo. Então, quando eu estou viajando, você liga, você dá atenção e tal, mas quando você está com uma família, está só com a família. Então, você acaba conseguindo ter um resultado bom. Então, você está presente nas coisas. Então, isso funciona bem. Eu sou muito abençoado que a minha mulher, ela cuida muito da casa, dos filhos. Então, eu sei que eu posso viajar porque ela está lá. Inclusive, eu divido o honorário meio a meio com ela. Bom. Gente, olha só, peguem esse exemplo. Pastor, doutor, jurista, advogado, desembargador, qual que é a sua função preferida? Não tem como, né? Ser servo de Jesus é a mais chique de todas, a mais honrosa. Agora, tirando essa, a função... são 2 funções. Eu acho que a função de pai é muito importante, de você formar uma outra pessoa, você contribuir para a formação. E professor, né? Professor é muito legal ser professor. É a melhor profissão também, eu acho. É a mais bonita de todas. Mais bonita de todas. Para a gente encerrar, olhando para a sua câmera, conselho para quem quer superar as dificuldades da vida, ou passar num concurso, ou ser um crente melhor, um cidadão melhor. Palavra do doutor William Douglas. Bem, se você já está querendo ser alguém melhor, você já é alguém melhor só de querer ser melhor. Então, meus parabéns. Olha, eu tenho... vou dar... Primeiro, é possível ser melhor, tá? Vale a pena, tá? E uma coisa que eu posso sugerir, eu tenho muito livro sobre como ser melhor. Então, como usar o cérebro, como vencer gigantes... O que as formigas têm a ensinar sobre sucesso, sobre crescimento, tem os livros de concurso, e todos esses livros têm uma palestra gratuita na internet. Então, você que está assistindo, está participando dessa conversa, se achou legal, se quer conversar mais, coloca meu nome aí num buscador de internet e você vai achar muita palestra. Eu acho que é uma forma da gente continuar a conversa. Legal. Gente, olha só. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Curta, comenta, compartilha. Nosso convidado é extremamente especial, então vale muito lá o seu like. E se você quiser, siga o Dr. William Douglas nas redes sociais dele e vai atrás dessas palestras gratuitas. Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.